Saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos estudando a revista de discipulado, ciclo 1, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Estamos hoje na lição de número 2, o fracasso de Israel em representar o Reino de Deus. O texto bíblico se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 17 ao 24, que diz assim: Eis que tu que tens por problema sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade da lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos e cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. A meditação se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 ao 29. Porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, irmãos, a lição vai estar falando sobre o papel de Israel em evangelizar as demais nações e como que se deu isso. O título diz que eles fracassaram em representar o reino de Deus, e nós vamos falando aqui no decorrer da lição. No tópico 1, diz assim: Deus chama Abraão. Aí fala aqui o dilúvio. Começando lá no dilúvio, depois que a raça humana, Deus se arrependeu, no livro de Gênesis capítulo 5, versículo 7, e viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe no seu coração, e disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo por os haver feito. Então Deus diz que ia destruir porque o homem era só abominação. Mas Deus viu graça em Noé. E Deus chama Noé e manda Noé construir uma grande arca, e que ele levasse os animais e entrasse com a sua família. Noé foi tido por louco por estar construindo uma arca em um tempo que não havia chuva, apenas o orvalho que caía sobre a terra. E Noé foi tido como louco, mas ele obedeceu a Deus e construiu aquela grande arca. E quando ele termina de construir a arca, ele entra com a sua família e com os animais que Deus mandou entrar, e veio água de baixo e de cima da terra e inundou tudo, e apenas restou Noé e sua família. E depois que as águas baixam, que Noé volta a povoar a terra com a sua família, houve um momento. Aqui diz aqui a Torre de Babel, no subtópico 1, o subtópico 2 do tópico 1.
os homens novamente começam a se depravar. Gênesis capítulo 11, versículos 5 ao 6. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é o que começaram a fazer. E agora não há restrição para tudo o que eles intentam fazer. Então os homens estavam construindo uma grande torre. Ele falou: ei, façamos uma torre e toque no céu, para que não nos perdemos, não nos dispersemos. E Deus olhou aquilo e viu que se aquilo se concluísse, a raça humana que já estava indo de mal a pior, nada mais ia conseguir deter aqueles homens. Então Deus desce ali e confunde as línguas daquelas pessoas. E um falava com o outro e o outro não entendia. E aí eles tiveram que se espalhar. Aqueles que se entendiam foram para um lado, que os outros que se entendiam foram para outro. E aí eles se dispersaram na terra e aquele projeto, aquele intento deles foi abaixo. Depois de tudo isso, Deus aparece a Arão na terra de Ur dos Caldeus. Abraão, que nessa época se chamava Abrão ainda, ele era de uma família, de um povo idólatra, mas Deus achou graça em Abraão e fala com ele para ele sair da sua terra e da sua parentela para uma terra que Deus o mostraria. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E a ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão já era idoso, e sua esposa Sara, que era estéril, mas Deus faz uma promessa para ele sair do meio da terra, da sua parentela, dos seus familiares, e ele iria mostrar uma terra para ele. E Abraão sai e Deus o leva para a terra prometida, e Deus abençoa grandemente Abraão. Deus promete que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. E Deus abençoa, abre a madre de Sara, e Sara tem um filho chamado Isaque. No subtópico 2 diz assim: Jacó e Esaú. Depois que Sara dá o filho a Abraão, Isaque, Abraão envelhece, Sara envelhece, Abraão morre, e foi um servo de Abraão buscar uma moça para que Isaque se casasse lá na sua parentela. E ele traz Rebeca, e Isaque se casa com Rebeca. E Rebeca também era estéril, mas Deus abre a madre dela e ela dá à luz 2 filhos, Jacó e Esaú. E Deus, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 25, versículo 22 e 23, diz assim: e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? Isso Rebeca falando com Deus. E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão em duas entranhas, e o povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então Deus diz que o maior servirá ao menor. Esaú era o filho maior, ele nasce primeiro, mas Jacó nasce segurando no seu calcanhar. E já havia Deus profetizado. Um dia Esaú, voltando da caça com muita fome, e pede para Jacó um prato de lentilha que Jacó havia feito. Jacó propôs que trocasse por sua primogenitura,
o primogênito tinha o direito de herdar a liderança da família, a maior parte da herança. Então Esaú falou: para que me serve primogenitura? Melhor é matar minha fome. E ele faz aquela troca. E com o passar do tempo, quando Jacó já estava, Isaac já estava velho para morrer, Jacó põe Isaac chama Esaú, fala para ele ir caçar e fazer um guisado para que ele o abençoasse. Mas Jacó vai na frente, mata um cordeiro, faz um guisado junto com a sua mãe, Rebeca, que amava mais a Jacó do que Esaú, e vai e veste a pele do cordeiro e engana Isaac e recebe a bênção na frente de Esaú. Por causa disso, ele teve que fugir, porque o seu irmão queria matá-lo. Mas isso era cumprimento da promessa que o maior serviria o menor. Então, depois disso, que Jacó volta de onde havia fugido com uma família enorme para pedir perdão, se reconciliar com seu irmão, ele tem um encontro com Deus no Val de Jaboque, aonde Deus toca na sua juntura, deixa uma marca nele e é mudado o seu nome para Israel. Os seus irmãos, os seus filhos, vende o seu filho José aos egípcios como escravo. Com o passar dos anos, José de escravo vira governador do Egito e por aquela região está passando muita fome, eles descem para o Egito e ali se instalam no Egito com a ajuda de José e o consentimento de Faraó. Eles se instalam ali no Egito e começam a se multiplicar. E com o passar dos anos veio um outro faraó, um outro rei que não conhecia a história de José, a história que havia acontecido, e começa a oprimir o povo de Israel, porque eles eram um povo próspero, se multiplicava muito. Então aqui no livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 15 ao 22, diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras hebreias, das quais o nome de uma era Cifra e o nome da outra Pua, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias eram as descendentes, as israelitas, desse povo judeu, e as virdes sobre o assento, se for filho, matai-o, mas se for filha, deixai-a viva. Então eles falaram: olha, nós temos que controlar a população desses hebreus, porque senão já eles vão tomar todo o Egito. Então ele mandou que as parteiras matassem os meninos e deixassem vivas as meninas. Porém, as parteiras tiveram temor a Deus de fazer isso com as hebreias, porque sabia que era um povo de Deus. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso? Por que guardaste os meninos em vida? Então as parteiras falaram: não, é que as egípcias, as parteiras, as mulheres hebreias são diferentes das mulheres egípcias. Quando nós chegamos para ajudar no parto, elas já deram à luz ao menino. Então não dá para matar. E então aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casa. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: todos os filhos que nascerem lançai no rio, mas todas as filhas guardai com vida. Então Faraó mandou que matasse todos os meninos, jogasse no rio, para que não crescesse, não virasse um grande exército aquele povo. Ali começa a grande perseguição sobre o povo de Israel. Então nasce Moisés, a sua mãe coloca ele num cesto de junco e coloca no rio. A filha de Faraó pega Moisés, cria Moisés, ensina tudo, tudo de lutas, de cultura egípcias. E quando Moisés cresce, vira um homem, ele começa a defender o povo hebreu, começa a querer ser o defensor. Então ele, para defender um hebreu, ele mata um egípcio
e em terra. E o seu próprio compatriota, quando ele foi repreender por estar ali se brigando os dois hebreus, ele falou que se ele ia fazer com ele igual fez com o egípcio. Então, por causa disso, Moisés foge para o deserto e lá fica 40 anos. Depois de 40 anos, Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente para ele voltar para o Egito e resgatar o seu povo que estava sendo oprimido e escravizado. Moisés volta, Deus envia as pragas e Faraó liberta o povo. E aí Deus coloca uma coluna de fogo para guiar o povo pelo deserto de dia e uma coluna de fogo de noite e uma coluna de fumaça de dia. O povo do Egito para Canaã era uma caminhada de 3 dias, mas se fazia necessário que o povo passasse a voltar a adorar a Deus, a reconhecer o Senhor. Então Deus faz o povo andar em círculo. O povo se depara com o mar vermelho. Deus abre o mar. Deus faz a água amarga se tornar potável. E Deus foi operando no meio do povo de Israel. Porque o povo havia se misturado com os egípcios. E aquele povo egípcio o tempo todo murmurava, reclamando que era melhor no Egito. Então, por isso, Deus foi trabalhando com aquele povo até chegar na terra de Canaã. A tribo nômade ficou 40 anos andando no deserto. Quando eles entram na terra prometida, Moisés morre, Josué assume o comando, a liderança. É instituído o período dos juízes. Depois de 40 anos do período dos juízes, o povo começa a olhar para as nações vizinhas e começa a pedir um rei. Eles se comparavam, olha lá outra nação, ele tem um rei, e pediu o rei. Deus permite, Deus dá o rei para aquele povo. Saul é constituído rei. Saul se corrompe, é morto. Davi assume o reinado. Depois da morte de Davi, Salomão assume o trono. Então aí foram mais 120 anos de reinado. E aí vem o cativeiro. Primeiro, depois de Salomão, vem a divisão das tribos. Foram 2 tribos para um lado e 10 para o outro. Tribo do norte e tribo do sul. Depois vem o cativeiro. Primeiro Israel é levado cativo, é destruída a nação. Depois Judá é levado cativo por não obedecer a Deus, não ouvir as profecias de Jeremias e de Isaías. Pelo contrário, eles perseguiam Jeremias, porque Jeremias profetizava que se eles não deixassem a idolatria, que Deus iria levá-los cativos, e eles seriam cativos, ficariam 70 anos. Eles não aceitaram, não obedeceram. Então eles são levados cativos. E lá ficam em Babilônia 40 anos. Depois de eles ficarem cativos, Deus levanta o rei Ciro, o qual permite que eles voltem para reedificar sua nação. Porém, Israel continuou sendo subjugada. Êxodo capítulo 13, versículo 21 ao 22. E o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. O Senhor o tempo todo, ainda que o povo não obedecia, Deus sempre estava cuidando do povo. Ainda que o povo estava cativo, Deus estava o tempo todo fazendo promessa de restauração. Mas se fazia necessário que eles passassem aquele período para que eles largassem o ídolo. Quando Deus levanta Ciro autoriza a volta deles, eles deixaram os ídolos, eles passaram a reconhecer, eles reedificaram o altar, reedificaram o templo, reedificaram os muros e voltaram a adorar a Deus. Porém, eles continuaram sendo subjugados. Apenas
Em 1948, foi criado o Estado moderno de Israel. Todos esses séculos, todo esse tempo, Israel foi servo, foi escravo, por não obedecer a Deus. Veio o Ciro, primeiro Babilônia, depois os Círios, depois os gregos, depois os romanos. Todos esse tempo, eles sendo servos, eles pagando impostos, eles servindo a outras nações por não obedecer ao Senhor. Hoje Israel é uma nação instituída. Uma visão que Paulo fala a respeito de nós como igreja em relação aos judeus. Romanos capítulo 11, versículo 17 ao 20 diz assim: e se alguns dos romanos foram quebrados, e tu, sendo zambuzeiro, fosse enxertado no lugar destes, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, Paulo está dando um alerta para a igreja, que nós éramos zambuzeiro. Nós não fazíamos parte da oliveira verdadeira. Como aqueles galhos da oliveira verdadeira não aceitaram a oliveira, que era Jesus, os galhos era Israel. Alguns foram quebrados e tirados da oliveira verdadeira. E nós que éramos zambuzeiro, nós fazemos parte do zambuzeiro. O zambuzeiro é um tipo de oliveira venenosa. Então nós fomos quebrados da oliveira venenosa, enxertados na oliveira verdadeira, que é Jesus. E passamos a dar bons frutos. Mas nós não podemos nos gloriar por isso. Porque se o Senhor quebrou aqueles que eram verdadeiros galhos da oliveira verdadeira, quanto mais nós que somos enxertados, quis Paulo dizer, que nós não temos que nos gloriar por isso. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertados. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu que está em pé, pela fé. Então não te ensoberbeça, mas teme. Nós temos que temer. Não podemos nos ensoberbecer. Nós fomos enxertados porque nós cremos em Cristo. Eles foram quebrados porque não creram, não aceitaram, rejeitaram Jesus. Não podemos rejeitar Jesus. Não podemos colocar ninguém no lugar de Jesus. Não é Maria, não é José, não é João, é Jesus. É o único mediador entre o homem e Deus. É Jesus. Que Deus os abençoe. A próxima lição, de número 2 e de número 3, estaremos estudando quem é Jesus. Aleluia. É de suma importância para a nossa vida espiritual todos esses temas que são tratados, para nós sabermos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Amém? Que Deus abençoe a cada um. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada um dos teus filhos que estão acompanhando essa lição. Abençoa o lar e a família, a vida espiritual de cada um. É o que nós te pedimos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.